Levíticos capítulo 16, versículo 30. E diz assim a palavra do Senhor: porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Vou ler mais uma vez. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos, aleluias, pecados perante o Senhor. Amém, queridos? Amados, essa quarta-feira que nós estamos aqui celebrando ao Senhor, e nós estamos numa campanha, que é uma campanha Descende os Sonhos. Como a pastora falou, ela tem ministrado esses dias aqui na igreja. E quando a unção de Deus ela desce sobre a vida de alguém, ela vem para quebrar jugo, ela vem para quebrar correntes e ela vem para quebrar cadeias. E quando essa unção é derramada sobre a nossa vida, que ela quebra o jugo, ela quebra cadeias, quebra correntes, então nós verdadeiramente nos tornamos livres, porque através dessa unção que vem sobre nós, nós nos tornamos livres pelo sangue de Jesus. Mas hoje, dia de quarta-feira, para mim, e eu creio para a igreja também, é um dia muito especial. Hoje é um dia onde nós temos que parar um pouco para rever os nossos conceitos e rever a nossa vida. Por que eu estou falando isso no início? Eu quero trazer para os irmãos aqui essa palavra de Levíticos, que era um procedimento que acontecia no Antigo Testamento. Mas pastor, nós estamos na Nova Aliança, por que o senhor está falando sobre isso? Quando nós vamos, você vai entender daqui a pouco, quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 15, nós vamos ver que é uma reunião da igreja, porque os judeus que estavam ali, tinham judeus convertidos, e a igreja começou a pregar, a igreja começou a levar o evangelho, e de repente houve-se uma conversa no meio da igreja. E agora, o que nós vamos fazer com este povo que aceitou Cristo ressurreto? Esse povo que está hoje debaixo do sangue de Jesus e saiu da escravidão. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo toma um dos apóstolos e vai trazer uma recomendação para aqueles gentios que outrora eram pecadores, que outrora estavam fazendo coisas más e hoje estão lavados pelo sangue de Jesus. Então, no livro de Atos, capítulo 5, o próprio Espírito Santo vai dizer: olha, não vamos colocar nenhum jugo sobre ele, nenhuma liturgia da antiga aliança, porém, aqui eles não venham comer carne sacrificada, eles não venham beber sangue, eles venham ficar livres da prostituição e sirvam tão somente a Deus. Observe que Deus vai dar uma recomendação para a igreja, e essa mesma recomendação que foi dada são para nós hoje, porque outrora nós éramos gentios e hoje nós somos a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, pelo qual o Senhor virá para nos buscar. Observe que houve uma recomendação dos apóstolos para nós, igreja. Mas onde eu quero chegar com isso? No capítulo de Mateus, número 24, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: olha, aprendei com a figueira, quando ela está para as folhas ficarem viçosas, está dizendo que está chegando o tempo do fruto. Mas quando vós virem estas coisas, que coisas Jesus está falando? As coisas que Jesus está falando é filho contra pai, pai contra filho, haverá morte, peste, não haverá mais amor, o amor de muitos vai se esfriar. Jesus está dizendo: quando tu veres essas coisas, ficar de olho, porque o fim está próximo e ele está voltando. Quando Jesus ele
vai no capítulo 24 falar sobre isso da figueira. A figueira, ela simbolizava Israel. E hoje nós que somos cristãos, que moramos no Brasil e em outros países, nós temos Israel como o termômetro, Israel como o relógio das coisas que Jesus falou que aconteceria. Então, quando nós vemos as coisas acontecendo na Israel, Jesus falou no capítulo 24, olhai para as coisas, porque quando essas coisas acontecer, será o tempo que eu estou voltando. Mas tem muitas pessoas que nesses últimos dias estão se entristecendo com as coisas que estão acontecendo, enquanto que Jesus nos advertiu e falou: quando virem essas coisas, alegrai-vos o vosso coração, porque eu estou próximo. E deixa eu te dizer uma coisa: guarda o teu coração nessa noite, porque a palavra de Deus para ti é: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas, queridos, por que hoje é um dia especial? Porque hoje, se a Bíblia diz que nós não temos que olhar para o passado, das coisas que Israel fazia, claro que tem coisas que é concernente a Israel, mas quando nós vamos olhar a Bíblia Sagrada, existem coisas que, como Jesus apontou a Israel como relógio, que nós temos que ficar bem atentos. E hoje lá em Israel, no pôr do sol, eles estão celebrando a maior festa judaica, chamada Yom Kippur, que é o dia da expiação. E nós, como igreja brasileira, fazemos parte desse contexto, porque a Bíblia vai dizer que Yom Kippur é um dia de expiação, é um dia de cobertura, é um dia de purificação. Ou seja, a palavra Yom significa dia, Kippur significa cobertura espiritual. E dentro do calendário judaico, hoje é o dia mais consagrado para eles. Sabe por quê? Nesse dia, no livro de Levítico, capítulo 23, Deus ordenava ao povo que afligisse esse dia, que afligisse a sua alma com jejum e arrependimento. Se você entrar nas redes sociais, você vai ver que desde ontem os judeus estão em Jerusalém esperando por este dia para celebrar Yom Kippur, que é o dia que eles lembram da libertação que Deus os salvou. E eles vão afligir a alma dele lá nos muros, orando ao ponto da sua alma se libertar de todo lixo, se libertar de toda dor, se libertar de toda vaidade, se libertar de tudo aquilo que diz eles no reino espiritual. Diga comigo: Yom Kippur é um dia consagrado a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse dia não é um dia normal como os outros dias que nós acordamos. Para os judeus, esse dia de hoje, os céus, eles se abrem como um tribunal. Por isso que em Levítico, Deus vai olhar para o povo de Israel e vai dizer: olhe, nesse dia de hoje, vocês precisam afligir a sua alma. O que é afligir a alma? É você olhar para dentro de si, fazer uma análise e dizer: olha como a minha alma está, olha como a minha alma está gemendo, olha como a minha alma está ferida, olha como a minha alma está doendo, olha como a minha alma está de um jeito que nem eu mesmo estou tendo controle. Então você começa a afligir a sua alma e liberar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que lhe atrapalha, tudo aquilo que impede os propósitos de Deus na sua vida. Nesse dia de hoje, os céus, eles se abrem como um tribunal. E deixa eu te dizer uma coisa: como os céus se abrem como um tribunal, sabe o que acontece? Destinos de pessoas são avaliados. Nesse dia de hoje que nós estamos vivendo,
de Yom Kippur, os céus se abrem como um tribunal. E para houver um julgamento, para haver uma sentença, primeiro tem que ter uma avaliação. E nesse dia, destino de pessoas estão sendo avaliados. E logo depois que nós somos avaliados, a Bíblia diz que são abertos livros. E nesses livros são dados decretos. Aleluia. Nesse dia de hoje, que eu e você está sentado aqui, que está celebrando ao Senhor, o reino espiritual, está acontecendo isso. Olha para o sermão nessa noite e diga assim: neste dia, os céus se abriram como um tribunal, e Ele está fazendo uma avaliação da sua vida, e a depender da sua avaliação, serão enviados decretos. Não é Satanás, não é as pessoas, não são os demônios, é os céus que dará decreto. Mas esse decreto vai vir de acordo com como você está. Pode vir um decreto de bênção, como também pode vir um decreto que as portas fiquem fechadas. Porque esse dia de Yom Kippur é o dia que Deus levantou para o povo. Um dia diferente, um dia onde Deus olha para o povo de Israel e diz: vocês precisam afligir a sua alma de forma que vocês passem na avaliação do céu. Se hoje os céus se abrem para nós e nos avalia, que tipo de decreto será enviado para as nossas vidas? Olha o Senhor, diga assim: se hoje os céus começar a te avaliar, qual tipo de decreto vem para a sua vida? Por isso que no reino espiritual, nesse exato momento, está acontecendo essa movimentação. Os céus se abrem para julgar, mas para isso eles vão fazer uma avaliação, e nessa avaliação são enviados decretos para as nossas vidas. Por isso, queridos, que nesse dia o Senhor levantou para que possamos nos arrepender, chorar, se lamentar, porque os céus querem enviar decreto para nós. Observe que nesse dia o povo de Israel, eles acreditam que o que vai acontecer nesse dia, ele vai atentar-se para os próximos anos, para o que vai acontecer na sua vida. Por isso que nesse exato momento o povo está lá chorando, jejuando, se arrependendo, afligindo a sua alma, para que o Senhor mude a sua história. Tem um versículo na Bíblia que nós gostamos muito de pregar, nós gostamos muito de declarar em orações e profecias, até estimular pessoas. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a Bíblia diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Pois bem, quando nós vamos fazer a aplicabilidade desse versículo, era um versículo que era se aplicado ao povo de Israel. Há uma promessa de Deus para o povo de Israel, onde quando eles clamam, Deus nos responderia. Mas para a igreja, nossos tempos atuais, o que se aplica para nossas vidas está lá no livro de João: se vós estiver em mim e eu estiver em vós, e aplicados as minhas palavras, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Hoje o que Deus aplica para nossas vidas, se nós estivermos em Deus e se Deus estivesse em nós. E qual é a ligação que nós temos hoje? Aí é que entra agora com o Kippur e Cristo. No tipo da antiga aliança que nós acabamos de ler, o povo tinha que se humilhar, jejuar e se arrepender. Nossos dias atuais não é diferente. Nós temos que nos jejuar, nos humilhar e se arrepender. Observe que a ordem de Deus primeiro é se humilhar. Diga comigo: se humilhar. Depois
arrepender. Observe que não há um arrependimento sincero na vida do crente se não primeiro tiver humilhação. Deus levanta o povo e diz: primeiro vocês têm que se humilhar, reconhecer que é pó, cinza, como o apóstolo Paulo, o homem que conhecia toda a Torá, que tinha todo o conhecimento. Ele se levanta diante do povo e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará da condenação desse corpo? Deus poderoso. Se nós não nos humilharmos, não adianta jejuar, não adianta dizer: eu me arrependo de ter feito, eu me arrependo de ter falado, eu me arrependo de ter pensado. Ei, vai ser meras palavras, porque na ordem de Deus primeiro vem, se humilha, depois jejua e depois se arrepende. Porque o arrependimento ele não tem como ser sincero se não houver humilhação. Se nós não nos humilharmos, não tem como jejum funcionar. E não tem como haver arrependimento no nosso meio. O crente que não tem humilhação, ele é como um vaso duro. Ele chega para aqui e fala assim: olha, eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo, não faço mais. Mas quando chega na frente, que mexe no calo dele, ele vai e faz de novo. Ainda diz assim: eu sou crente, mas eu sou carne, eu sou crente, mas eu tenho sentimentos. Mas aquele que um dia se humilhou na presença de Deus, ele começa a jejuar e ele se arrepende. E quando nós falamos de se arrepender, é largar de fazer. Aleluia! A humilhação vem diante de todas as coisas. Depois, na antiga aliança, no dia de Yom Kippur, eles pegavam e reconheciam que o sangue é o único meio do perdão. Hoje nós sabemos que só através do sangue de Jesus que nós temos total perdão sobre nossas vidas. Existem por aí várias religiões que têm usado todo tipo de sangue, mas o único sangue que tem poder de curar, salvar, libertar, transformar, levantar o homem, transformar o homem, chama-se o sangue de Jesus. Que ligação nós temos mais? Naquele tempo, para poder, se o sangue era um sangue que curava, era um sangue que libertava, então naquele tempo, para arrependimento dos pecados do povo, a Bíblia vai dizer que na antiga aliança se pegava 2 bodes, um era sacrificado e o sangue era levado para o Santo dos Santos, o outro era sacrificado e era levado para o deserto, para expiação do pecado do povo. Mas hoje, nos nossos dias de hoje, de arrependimento, nós não precisamos fazer mais dessa forma, porque João vai escrever no livro capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Antigamente, o sacerdote ele tinha que entrar e pedir permissão, pedir perdão pelos nossos pecados. Mas Jesus veio, apagou toda a cédula de acusação. Jesus tirou tudo que lhe prendia e diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que te liberta do sofrimento da tua alma. Essa é a ligação que nós temos. Repito, nesse dia de hoje, não é um dia normal, os céus se abrem como um tribunal. E o próprio Deus começa a fazer a avaliação das nossas vidas. Livros são abertos. Daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu acho. E sentenças são liberadas sobre nossas vidas. Isso é tão grave que o judeu ele olha para esse dia e ele diz que a partir de hoje, o que acontecer comigo vai ser um decreto para o meu próximo ano. Por isso que eles se humilham diante de Deus. Eu coloquei um vídeo para assistir ontem, eles todos reunidos. Eu não entendia nada do que eles falavam, mas só a forma como eles se expressavam, você sentia
sentia a presença de Deus. Você sentia o mover de Deus naquele lugar. Se nós não somos os mesmos elementos do Antigo Testamento, e o que é válido para nós hoje, nesse dia de Yom Kippur? Primeiro, o que é válido? Arrependimento contínuo. Diga para o seu irmão, nós precisamos nos arrepender a cada dia. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. A Bíblia vai dizer: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Nós estamos clamando a Deus, pedindo tempos de refrigério, e esse refrigério só o Senhor pode dar, porque quando o refrigério vem para a nossa alma, de coisas que nós alcançamos, de coisas que são objetos, de pessoas para a nossa vida, esse refrigério, ele não é uma coisa contínua, ele vem, mas logo passa. Mas a Bíblia diz que vem o refrigério da parte de Deus, e esse refrigério vem para ficar, para alimentar a sua alma, para poder tirar todo o bloqueio da tua vida e te fazer verdadeiramente feliz. Aleluia! Só que a Bíblia vai nos dar um segredo para que possamos alcançar o refrigério da parte de Deus. E o refrigério para vir é: arrependei-vos e convertei-vos. Levanta a mão para o céu e diga assim: eu preciso me arrepender e me converter. A palavra arrependimento é quando eu tenho ciência e conhecimento de que eu estou errado. Só que só ter a ciência e o conhecimento de que eu estou errado não vai te levar para lugar nenhum. Por isso que o refrigério da parte de Deus tem que ter arrependimento e tem que ter conversão. Quando eu me arrependo, eu reconheço que eu estou errado, e quando me converto, eu deixo de praticar, e quando eu deixo de praticar, vem o refrigério de Deus para as nossas almas. E deixa eu te dizer uma coisa: tudo que é espinho na nossa alma, que Deus vai arrancar, porque tem espinho que Deus deixa, mas tem espinho que Deus arranca. Lembra de uma vez que eu contei que eu estava na igreja em Feira de Santana, e dentro da igreja ministrava louvor, tinha um rapaz no louvor que me perseguia. E aí Deus me socorreu dessa igreja, que é uma igreja tradicional, me levou para a igreja pentecostal. Cheguei lá, fiquei no louvor, e tinha um rapaz que me perseguia. Depois Deus falou assim: olha, fiz você aceitar Jesus no tradicional, lhe levei para o lado pentecostal, agora eu vou te levar para um outro lado, porque eu quero equilibrar você. Quando eu cheguei lá no louvor, o que aconteceu? Levantou-se outro em pé. Aí eu fui orar: sai cão, sai diabo, solta, larga, sai de junto de mim, está arrependido, espírito da perseguição, sai da minha alma, sai da minha vida, me larga. E quanto mais orava, mais perseguia. De repente, de tanto eu orar, eu já estava indo para a igreja, estava na frente da igreja louvando, e tinha hora que você sai do espírito na carne, olhava para o irmão com a cara feia. Deus toma um profeta, vai perto de mim, graças a Deus que foi perto de mim para ninguém ouvir. Chegou perto do meu ouvido e falou assim: não é o diabo não, é a minha lixa. Eu estou lixando. Você sai de um lugar de um para outro, mas a minha lixa continua. Então tem coisa que está acontecendo na nossa vida, que é Deus lixando, porque a madeira, para estar perfeita, ela tem que estar lixada. O verniz, para ficar bonito, ornamentado, só vai descer depois da lixa. Então deixa Deus trabalhar. E como eu posso deixar Deus trabalhar na minha vida? Arrependemos e convertemos. Esse é o primeiro princípio de Yom Kippur. Nós arrependemos e nos convertemos. Segundo princípio, exame pessoal. Até hoje, eu nunca vi ninguém liberto
quando alguém reconhece o próprio erro dele. Porque eu posso olhar para você e ver os seus erros. Você pode olhar para mim e ver os meus erros. Mas se eu não fizer um exame, que aquilo que você está falando para mim é verdadeiro, não haverá arrependimento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não perdia tempo em olhar para a igreja e examinar. Ele pegava a palavra, ele pegava arrependimento, ele exortava, ele liberava a palavra profética, ele liberava os dons, e no final de tudo ele dizia: examinai o homem a si mesmo. Porque não adianta a palavra ser liberada, os dons ser liberados, o poder ser liberado, a unção ser liberada, a graça ser liberada, se nós olharmos para dentro de nós e entendermos: eu preciso mudar. Glória a Deus. E sabe como é que Deus nos muda? Fazendo nós ficar de frente dos nossos próprios medos, fazendo nós ficar de frente diante das próprias circunstâncias que nós não queremos. E nós não estamos entendendo isso. Ei, aquela pessoa que Deus sempre permite que você venha e fale: oh Deus, não me deixa mais se bater com ela não. Oh Deus, não me deixa mais passar e encontrar ela não. Ei, Deus está te falando: não adianta tu desviar o caminho, porque você precisa passar do lado dela, porque eu quero te dar cura. Sabe aquela coisa que você sai todo empolgado no dia para ouvir um sim? E Deus sabe que lá dentro tem uma mágoa, tem algo dentro de você. Aí você vai todo empolgado para querer ouvir um sim. Alguém fala assim: não. Meu Deus. Aí você se entristece e diz: está vendo? Eu não disse que é a mesma coisa. Eu não disse que a coisa continua do mesmo jeito. Eu não disse que nada vai acontecer. Só que não é que nada vai acontecer, porque tudo está na mão de Deus. Nenhuma folha cai na árvore se não for da permissão de Deus. Peraí, meu pastor, se tudo está na permissão de Deus, então Deus está querendo que eu sofra? Não! Deus quer que você seja curado. E a única forma de você ser curado é você ficar de frente aos seus medos, é você ficar de frente aos seus confrontos, é você ficar de frente diante daquilo que você não gosta, é você ficar de frente diante da pessoa que você não gosta e poder olhar e dizer assim: eu consegui liberar o perdão, eu consegui olhar para a cara dessa pessoa e entender que era meu irmão em Cristo, mesmo com essa indiferença, mesmo com as falhas, nós vamos para o céu. Eu preciso que você nessa noite olhe para o lado do seu irmão. Ele vai entender. Olhe para ele nessa noite. Cada um crente olha para um nessa noite. Diga assim para ele: a partir de hoje, não fuja mais. Deixa Deus te curar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você sempre vai ser confrontado naquilo que você não gosta. Você sempre vai ser levado pelo Espírito de Deus para você estar diante daquilo que você tem medo, porque Deus quer te curar, e a cura não vem correndo, fujão. A cura não vem desviando o caminho, fujão. A cura não vem mudando de igreja, fujão. A cura não vem abandonando o barco. A cura vem ficando no barco e dizer: em Cristo nós somos mais do que vencedores. A partir de hoje, quando você estiver de frente de qualquer situação que lhe dê um desconforto, você vai tomar uma posição diferente, vai dizer: epa, Satanás, acabou, eu já entendi, Deus quer me curar. Aleluia! Só que o processo da cura, ela não acontece assim, pum. Você precisa ter um pouco de dimensão espiritual e de sabedoria. Se você vai ter um confronto com uma pessoa, e no momento que você vê que algo está sendo dito, e você está se inflamando, ei, para um pouquinho, outro dia eu faço outra sessão contigo. Até o dia que você ser curado. Aleluia! O apóstolo Paulo vai escrever que aquilo que eu mais temia me sobreveio. Mas
Só que quando ele vai para o combate, ele vai curado. Ao ponto que ele vai para o combate, ele vai dizer: olha, em toda a minha vida, eu sei viver com uma abundância, com uma escassez. Quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Quando eu estou enfermo, quando eu estou curado. Vamos dizer nossos dias atuais. Quando alguém lembra de mim que eu não fui para a igreja, ou quando alguém lembra, Paulo está dizendo, independente de qualquer circunstância, a minha alma está curada de qualquer forma, porque o meu fôlego vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor, Ele é o meu ajudador. Aleluia! Glória a Deus! E Deus quer te curar nessa noite. Toda vez que você se deparar com algo, entenda, não fuja, Deus quer te curar. Qual é o medo de Jonas? Era ir para? E ele foi para onde? Deixa eu te dizer uma coisa. Em Tarsis tem festa. Em Tarsis tem amigos ao seu redor. Em Tarsis tem celebração. Em Tarsis tem pessoas que não te conhecem, vão bater no seu ombro, vai te ver como um amigo, vai te abraçar. Em Tarsis tem banquete, mas só em Nínive aqui tem a cura. Não adianta eu estar em banquete, não adianta eu estar rodeado de pessoas, não adianta Deus me dar os amigos, aleluia, que tem pessoas orando dizendo: Pai, coloca os amigos na minha vida, eu estou me sentindo tão só. E Deus está dizendo para você: os verdadeiros amigos não estão lá em Tarsis, estão em Nínive. Sabe por que Deus não vai te dar os verdadeiros amigos lá em Tarsis? Porque a dor da tua alma está escondida. Em qualquer momento você vai botar por água abaixo tudo que Deus tem projetado para a sua vida. Mas quando tu for para Nínive, Deus irá curar a tua alma. Aleluia! Deus irá curar o teu coração. E uma cidade verá que o Senhor é na sua vida. Mas para isso é preciso fazer um exame pessoal. A minha sogra, eu chamo de sogra, que é a avó de minha esposa, que criou ela, já é uma velhinha, 70 e poucos anos. E ela tem uma que dava uns chimiliques lá, eu certo, ela dizia que eu estava errado. E eu calado. E ela falava: Sandra, não sei o que, menino chato, menino enjoado. Eu gostava muito de doce, ela fazia um doce de leite com uma buçada. Aí eu comia, ela separava um copinho para todo mundo da família, mais de 20 pessoas. Aí já tinha separado, eu falava assim: olha, bote mais um pouquinho de mim. Ela: não vou colocar. Eu falei: pode só mais um pouquinho. Mas que menino enjoado, você insistente demais. Aí ela que estava: Bruna, vou pegar teu marido, tira ele daqui. Eu falei: não, só saio daqui, você só me dá um doce. E aí uma vez eu falei: pronto. Insisti, o doce não veio. Falei: vou mexer no emocional dela. Eu acho que você já está entendendo o que é que Deus está falando contigo. Se no reino espiritual, meu irmão, você está blindado, porque a Bíblia diz que Salmo 91, aos anjos do Senhor, Ele dá ordem ao nosso respeito. Se você não tem noção disso, os anjos, eles foram criados, sabe para quê? Foi para nos servir. Aleluia! Sabe o que acontece? Aí agora você precisa blindar o seu emocional. Aí eu falei: já que eu pedi, insisti, o doce não veio, eu vou mexer no emocional. Eu falei: sabe por que a senhora não vai me dar um doce? Porque a senhora tem seus filhos tudo ao seu redor. E eu, porque fui um filho abandonado, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, não tem uma mãe do meu lado, eu pedi um doce a ela me dá. Aí a senhora me dá desse jeito. Mas não tem nada não, eu vou pro meu quarto, não precisa chamar a bunda. Mexida emocional. Quando eu entro dentro do quarto, vem ela com um copinho pastor, cheirando. Eu acho que ela pegou doce e todo mundo botou só pra mim. Veio chorando, me deu até pena. E disse: calma, menina, enjoada. Você sabe por quê? O emocional é uma arma tão poderosa que o diabo tem para nos destruir. Por isso que Deus olhou para Jonas e falou: você vai para Nínive. Ah, mas os homens nascem no seminário. Os homens pegam criança de 6
meses, abrem a barriga deles, tiram os ovos para dar os seus deuses. É uma miséria, os caras não têm pudor, os caras é terrível. Mas Deus falou, é lá que é o lugar da cura. Aí Deus está dizendo para você, Deus, mas eu não suporto mais olhar para a cara. Aí Deus está dizendo, olhando para a cara dela que eu vou te curar. Aí Deus está dizendo, Senhor, mas a partir de hoje, se não for do meu jeito, eu não quero. Aí Deus está dizendo, você vai fazer do meu jeito, porque a cura vai brotar sobre a sua vida. Aí você está falando, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E Deus está dizendo, a cura só vai vir quando tu aceitar o meu propósito, porque a terra é dele, é ele que faz, é ele que manda, é ele que tira, é ele que coloca, é ele que muda rei, estabelece rei, porque ele é Deus. Sabe por que nos ferimos? Porque queremos entender o propósito de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, não precisa entender, só precisa aceitar. Eu quero te dizer uma coisa, se tu não aceita o propósito de Deus, você está mentindo quando diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós falamos, declaramos, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para a minha vida. E ainda uso o livro de Isaías, dizendo, olha, a palavra da pastora diz assim, que o Senhor Deus diz, eu sei o bem que Ele tem para mim, Ele sabe o caminho que tem para mim, Ele vai me dar o caminho de paz. Aí você vai toda alegre para abraçar o caminho de paz, e Deus te diz, o teu caminho de paz está em Nínive. Quando a gente fica, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Isso, estamos mentindo. Deus vai te levar por um caminho para que se cumpra a vontade dele boa, perfeita e agradável. Aleluia. Jesus. Vamos correr para encerrar. Primeiro princípio, arrependimento contínuo. Segundo, exame pessoal. Terceiro, nesse dia de Yom Kippur, tem uma coisa que eles fazem que é essencial. Sabe qual é o terceiro princípio? Olha para o seu irmão e diga assim, o terceiro princípio é, eu preciso me reconciliar com você. Terceiro princípio, reconciliação com os irmãos. O que, se não me engano, começou hoje no cair do sol, é isso? E termina amanhã até o pôr do sol. Durante esse tempo, enquanto não termina esse período, lá em Israel, ninguém vai deixar esse tempo passar sem pedir perdão a quem ele precisa. Mas eu não fiz nada. Olha, dá para se humilhar. Só que a Bíblia diz que se o teu irmão tem uma coisa contra ti, não é se você está com raivinha dele. E a Bíblia vai nos dizer que antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos. Olha, se eu e você não conseguem perdoar o irmão, o sacrifício na cruz feito por sua vida foi em vão. Mas é assim, é assado, é tal e tal e tal. Aí Deus está falando, eu não quero nem saber se é assado, se é cozido, se é preto, se é branco. A palavra de Deus para nós é reconcilie-se uns com os outros. Uma vez um pastor falou um negócio, eu achei ele bem doidão, mas depois eu fui analisar. Ele falou assim, perdão liberado, acesso negado. Eu falei, como é esse mistério? Perdão liberado, acesso negado. Perdão liberado, acesso negado. E aí depois eu fui compreender. Existem coisas, ou melhor, existem pessoas na nossa vida que Deus vai nos colocar do lado a lado. Essa pessoa, ela vai andar contigo, ela vai para uma pizzaria, ela vai entrar na sua casa, ela vai comer, ela vai andar com a sua família, vai ter acesso a muitas coisas, vocês vão viver felizes. Mas existem pessoas que, para você manter a felicidade,
É preciso você estar perto delas e, Pai, Senhor, tudo bem? Como é que está? E você ser feliz. Aleluia. Agora, sem reconciliação, é uma coisa que Deus não aceita. Só que quando nós, aí agora que vem que nós temos que fazer algo chamado equilíbrio. Só que quando nós nos tratamos de igreja, aí é que está a diferença. Esse princípio, ele não cabe em nós. Quando nós quebramos alguns acessos para as pessoas que nós perdoamos, nós estamos falando de coisas pessoais. Estamos falando de ir para uma pizzaria e sair com uma pessoa no mesmo carro, ir para uma praia e entrar dentro da sua casa. Mas quando nós entramos aqui nesse ambiente de glória, nós vivemos de uma forma que é unânime, ou seja, deixamos as nossas diferenças de lado, deixamos os nossos problemas de lado, e independente de qualquer coisa, nós damos as mãos e nos tornamos uma só pessoa. Aleluia. E se tornamos uma pessoa, nos tornamos um corpo. O problema é que as pessoas estão pegando esse princípio para as suas coisas pessoais e querem aplicar dentro da igreja. E se você aplicar isso dentro da igreja, você não faz parte do corpo. Isso é precisamos nos reconciliar. E sabe por que muitas das vezes nós estamos feridos, magoados, tristes? Livro de Mateus. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos a outra pessoa, olha o que acontece no reino espiritual. A Bíblia diz que nós somos levados até o carcereiro. E o carcereiro pega-nos e leva-nos para uma prisão. E a Bíblia vai dizer que lá nós não saímos enquanto não pagar o último centavo. Ah, meu pastor, mas eu estou aqui dentro da igreja, daqui a pouco eu vou sair, eu vou passar por essas portas. E que negócio é esse que eu estou preso dentro do cárcere? Você pode até estar andando fisicamente, mas no reino espiritual há uma trava. E a Bíblia diz que quando você não se reconcilia com seu irmão, não sairá de lá até pagar o último centavo. Deus poderoso. Ou seja, não sairá de lá até se reconciliar. Pode perceber, 99% das mágoas que vêm sobre a nossa vida não é porque foi Deus, não é porque foi o diabo, não é porque foi o demônio, não é porque foi conversa, não é porque foi fofoca, não é por causa de nada, é porque nós damos acesso. Só que esse princípio não se aplica à igreja. Se você aplica esse princípio de bloquear a conversa com seu irmão, a comunhão do seu irmão, momento de comunhão, de estar ele se alegrando, compartilhando, você está fora do padrão de ser corpo de Cristo. Agora na sua casa, com suas coisas, aí você faz o que você quer. Mas na igreja, nós somos corpo de Cristo. Primeiro princípio, arrependimento contínuo. Diga comigo, arrependimento contínuo. Exame pessoal. Reconciliação com os irmãos. E o quarto princípio é santificação. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual? Irmãos, se nós não entendermos o que está acontecendo no dia de hoje, tudo que o inimigo quer fazer, tudo que o inimigo está trabalhando é unicamente, exclusivamente para querer destruir a obra de Deus. Tudo que o inimigo projeta para fazer é para destruir tanto a obra ou para paralisar aquilo que Deus já instituiu. Só que é uma promessa, nós temos que nos atentar para a promessa de Deus para nossas vidas. Que promessa é essa? Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Aleluia! Eu vou encerrar aqui agora. Eu preciso falar isso nessa noite. Só que Deus falou, há uma promessa. Olha, as portas do inferno
não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Calma. Promessa não é cumprimento. Promessa é algo que Deus falou para você que Ele quer fazer. Está dando para você entender? Agora, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor, eu e você tem que ser escudo. Alguns têm que ser escudo, outros têm que ser espada. Aí nós vamos fazer jus à palavra quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós ficamos o tempo todo só liberando palavra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e o inferno ganhando lugar com as minhas e as suas atitudes. Há uma promessa sobre a igreja, mas a forma como eu me comporto, nós vamos ver que tipo de promessa vai se cumprir na nossa vida. Olha o seu irmão e diga assim: ei. Não, acorda ele, diga: ei. Você precisa ser escudo e espada. Por que você precisa ser escudo e espada? Na hora dos dados inflamados, você precisa defender o seu irmão. Você precisa defender o ministério. Você precisa defender a liderança, o sacerdote. Você precisa defender a sua igreja. Por que na hora de espada? Porque nem sempre a gente aguenta ficar o tempo todo na defesa. Escudo que muito bate e quebra. Então olha que você tem que usar a espada, como Jesus usou, para expulsar o demônio. Portanto, nesse dia, diante dessas 7 unções, que essa unção nessa noite recaia sobre nós, de entendermos que precisamos nos arrepender, precisamos nos examinar, precisamos nos reconciliar com o nosso irmão e precisamos buscar mais santidade da parte de Deus. Ô meu pastor, e aquilo que eu não entendo, você não precisa entender. E aquilo que eu não aceito, a partir de hoje passa a aceitar. E aquilo que eu ainda não sei o que vai acontecer, o futuro pertence a Deus. Apenas você vai ter que entender o que Ele quer fazer. Deixa Ele fazer, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Eu posso ver Abraão mais Ló. Deus falou: meu filho, sai da tua parentela. E sai. Só que tem um problema: Abraão desobedeceu a Deus. Como, pastor? A Bíblia diz que é para sair do meio da sua parentela, e Ló era parente dele. Aí começou a contender. Aí Abraão, como sabia que Deus estava no controle de tudo, ele olha do lado da campina do Jordão, do outro lado tudo seco. Agora imagine, o camarada não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos mil gado, o cara cheio de família, o cara cheio de empregado, o cara riquíssimo. Saber que de um lado tem água, tem cidade, e do outro lado o sol quente e o deserto sem água. Ele diz assim: olha, escolhe lá para onde tu quer ir. Sabe o que é isso? Quem não fica questionando a Deus para onde Ele vai, em qual lugar que Ele vai, o que Ele tem que fazer, ele espera Deus falar. Aleluia! Deus fica olhando para Abraão assim: vou ver qual vai ser a atitude dele. Se ele está acreditando na minha promessa, ou se ele vai descer para Sodoma e Gomorra, se ele vai sair da posição dele. Ele disse: ó, Ló, escolhe aí para tu quer ir. Aí Ló foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão desceu para o deserto causticante, sem água, sem árvore, sem nada para ele, de casa não tinha nada. Eu posso ver um cochicho lá atrás. Esse Abraão está ficando doido. O cara sai de uma terra que tem tudo, Deus abençoa ele, multiplica ele, e agora o cara vai botar tudo a perder. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem visão de Deus, ele pode estar no deserto, mas o livro de Isaías diz que no lugar do deserto ele abre os rios. Quem tem visão de Deus, ele pode ir para um lugar do sol causticante, mas Deus mandará a nuvem para tomar conta de ti. Quem tem visão de Deus, ele pode até sentir sede, mas uma hora a rocha vai ter que dar água para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Olha o seu irmão e diga assim: ei,
Pare de questionar. Pare de dizer que não vai mais. Pare de dizer que eu não faço mais. Pare de dizer que está ruim. Porque Deus está no controle. Eu quero, nessa noite, nós vamos fazer diferente. Em vez de você sair do seu lugar hoje e tentar falar com o irmão e se reconciliar com ele, como nós temos o dia do perdão constituído até amanhã, a partir de hoje você vai receber essa unção, e a pastora vai ungir todos vocês, e você vai hoje para a madrugada. Preste atenção no comando de Deus. Você vai hoje para a madrugada. Você vai sair daqui debaixo dessa unção. E você vai para a madrugada e vai falar: Senhor, me ajude, porque amanhã eu preciso me reconciliar com essa pessoa. Por que isso? Porque a Bíblia diz: humilhai-vos, jejuai e arrependei-vos. Se eu não me humilhar e for jejuar, não haverá arrependimento. Eu preciso. Tem coisas que é necessário nós descermos diante de Deus e rasgar nossa alma e dizer: Senhor, tem João aqui dentro, não, né? Dizer: Senhor, João me fez isso, doeu, magoou. E você precisa chorar diante de Deus, libertar-se. Você vai sair de hoje aqui debaixo dessa unção, e essa madrugada você vai fazer isso, seja com quem for. Lembrando que reconciliações e coisas que nós precisamos fazer, que é com a igreja, nós fazemos com a igreja. Coisas que são cobreiros e altar, fazemos no altar. Mas esse dia é um dia que Deus escolheu. Sabe por quê? Os céus se abriram. E haverá decreto para nossas vidas. E antes desse decreto, os céus estão nos avaliando. Os céus estão nos avaliando. Amém, Deus? Amém.